Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje nós receber a Ministra de Justiça, Joana Rosa. Obrigada, Senhora Ministra, pela essa disponibilidade. Vem falar um bocadinho sobre as políticas públicas para a proteção das crianças e adolescentes. Mas não estou a começar naquela parte que queria assim, que te chamar a gente mais atenção, que é a questão da proteção de crianças em conflito com a lei. Crianças e adolescentes em conflito com a lei. Qual exatamente as políticas que não têm nesse momento para proteção, porque eles mesmos têm proteção também, mas ao mesmo tempo para não entender o que o governo pretende fazer para estes menores? Bom, primeiro é agradecer esse convite para estar ali nesse programa, que é um programa muito importante, que tem trazido sensibilização à sociedade cabo-verdiana. He visto e revisto um programa que tem chegado na casa de pessoas e que ela tem reflexo que tem até do ponto de vista daquilo que denúncias que pessoas têm certo a fazer em relação a algumas coisas que acontecem com a criança. Bom, desde logo medidas de proteção de crianças em conflito com a lei. Não tem um quadro legal que é um quadro que fala sobre medidas socioeducativas que é aplicado, que tribunais se aplica, que adolescentes, crianças e adolescentes dos 12 aos 15, 16 anos, até 15 anos, por modo de 16 anos já é maioridade penal, mas mesmo assim tem casos que o tribunal te manda para o Centro Orlando Pantera, que é onde que meninos em conflito com a lei está a ser colocado. Porque os meninos, para aquilo que é historial, que não tem, a maior parte deles é meninos que também de famílias desestruturadas, é meninos que já passam desde a infância para perturbações várias, alguns passam para ICA, outros é crianças que estão na rua, que estão utilizados para várias formas, para cometer crime, é roubo, é tráfico de droga também, porque a criança está a ser utilizada para fazer, para entrega droga, é crianças que estão na situação de vulnerabilidade, que as tantas, que as gente que é mais grande, adultos, tenta ter proveito desse para meter-se no mundo de criminalidade. E com isso, a hora que caso chega, por exemplo, no tribunal, o tribunal está submetido a medidas socioeducativas, que é medidas de acompanhamento e de correção de trabalhar ao nível do Centro Orlando Pantera, para depois, para que eles volta com conduta diferente. Normalmente, tribunais, medidas para a lei é 5 anos no máximo. Então, dependendo de gravidade de situação, tribunais te aplicam um período de tempo de permanência. E nós, naquele período de permanência, primeiro não tem que analisar, lá no centro, condição socioeconômica, de onde aquela criança vem, calca esse historial. Então, fazendo esse historial, automaticamente tem lá uma ficha de avaliação, tem técnicos psicólogos, técnicos sociais, tem programas também que não está a fazer ao nível do Centro Orlando Pantera, que é para fazer acompanhamento, para dar-se formação. Não tem estado, está investindo ultimamente, não tem lá, não instala lá uma sala de informática, não tem lá uma sala de lazer, tem lá espaços para jogos, para diversão. Portanto, cria um clima lá de dentro, se calhar, aquilo que meninos que têm lá fora, de convívio, de acompanhamento, e tenta preparar-se para sair fora, a hora que se termina o cumprimento de medida. Mas ele é um problema social grave, porque ao nível do país é o único centro que não tem. Então, às vezes, também crianças de São Vicente, também de Sal, também de Brava, e de tudo outras ilhas. E a hora que se chega lá, tem tudo que ele faz de adaptação. Como também crianças que vivem em espaços diferentes, meios diferentes, tem todo um processo de integração dentro do centro que é feito a essa criança ali para trabalhar, para depois, a hora que sai, para tornar volta para a criminalidade. Mas tem tido sucessos, sim, mas tem às vezes alguns insucessos. E os sucessos têm a ver com o meio, porque para mais que você trabalhe dentro do centro, que trabalho também que está a fazer com famílias, imagina famílias que estão na sala, você tem que receber acompanhamento também de técnicos sociais, se pode aproximar de meninos, para dar atenção, porque tem tudo que as crianças, a maior parte delas é crianças que têm atenção de pais, ou é crianças que vivem só com a mãe, que vivem com o pai, vivem só com a avó, tem um monte de situação.
Por isso que não está tenta, dentro de aquele que é quadro que não tem de cada um, tem que tem que ir para a escola, tem que ficar dentro de centro por razões em função de tipo de criminalidade, de situação que se comete ali fora, que está recebe formação lá de dentro, não está fazendo um acompanhamento e a hora que está sair de centro, pensei já com formação. Mas o que não tem certo a fazer é sendo crianças, para mais que mudasse formação profissional, a hora que sai fora, ainda que tem nem idade, ainda que sabem nem cozer, que sabem fazer ali fora. Então tem um trabalho de acompanhamento lá de dentro, que não tem certo a fazer com o Ministério da Educação, que encaminha-se para a escola técnica. Tem alguns que ainda estão na idade, que ainda pode ir para alguma formação, porque o Tribunal tem certo manda adolescentes de 16, 17, 18, 19, 21 anos. Sendo certo também que é bom relembrar que centro fechado, semi-fechado ou semi-aberto, 100% fechado, semi-fechado ou semi-aberto, mas a hora que a ministra te dizer, ele é um centro que foi concebido para receber crianças e adolescentes dos 12 aos 16 anos. Ora que tem essa parte de enviar maiores de 16 anos e grinha assim, sabe-se que até onde recebem mais crianças, centro tem que ser número limite de crianças e adolescentes e já com idade para responder perante a tribunal, as que imagino imputáveis, que te cria algum constrangimento nesse relacionamento? Ele é um constrangimento que nós não detectamos desde logo. Só que não entende, mas o tribunal te aplica aquelas medidas socioeducativas para dar àqueles jovens uma outra oportunidade. Porque, de qualquer maneira, ainda está na unidade, ainda na fase de amadurecimento, 16, 21 anos. Começa na fase de amadurecimento, em função da não gravidade de situação, porque a hora que a situação é grave, maioridade penal é 16 anos, automaticamente o tribunal deve mandar-se para a cadeia. Mas a hora que o tribunal te mandasse para centro, porque quer dar uma outra oportunidade, para hoje, se está conseguir alterar esse comportamento, para depois, bem para convívio social. E a hora que chega, na verdade, é uma dificuldade, porque aqueles mais antigos, eles têm mais vícios, eles têm mais força, eles conseguem, às vezes, tenta manipular aqueles mais pequenos. Então, como aqueles mais pequeninos, eles não fazem, ainda muito menos maduro, o que não tem que estar a fazer é criar tipo colónias lá de dentro, onde está aqueles mais grandes, e que estão na faixa etária 12, 15 anos, pôs junto, dá um tratamento diferenciado comparativamente àqueles outros. Porque não tem tratamento lá de dentro, se manda costuma falar, Centro Orlando Pantera, com cadeias acima do hospital. Pessoas também têm um tratamento lá de dentro. E tratamento é em função daquele que é essa condição. Se vai lá para modo de criminalidade, de conduta, de ilicitude que está cometendo lá fora, automaticamente tem que trabalhar em função daquela, se é tráfico de droga, se é assalto, se é violação, em função daquela, tem um tipo de tratamento na centro, um tipo de acompanhamento. Não tem certa postacheu também na assessorias especializadas, pessoas que têm experiência na trabalho com menores, na programas de trabalho com os menores para poder ter sucesso. Porque só pode ter sucesso com os menores se verdadeiramente implementam um programa que está a fazer entender e um período de tempo também que pode levar a bata muda de comportamento, porque aquele comportamento que se também cola ao longo de anos na sociedade, ele é fácil para depois para chegar lá no centro para corrigir alguém de dia para aquele outro, até leva algum tempo. Então não tem tido programas especiais de trabalho que os menores lá e depois que os outros, em função desse comportamento, esta sai de centro, esta volta para convívio de familiares, ou então, se esse comportamento, porque às vezes esta sai de centro, está bem fora, está comete crime, mas tem que ir para a cadeia. Por isso que não tem que estar sempre a falar, mas é necessário um trabalho conjunto de vários ministérios. Porque se não consegue, se todo o ministério estiver envolvido, não está a conseguir resolver, trabalhar melhor. Por quê? Se o menor está, desde o início, abandonado na rua, na situação de vulnerabilidade, famílias desestruturadas, se nunca tiver uma intervenção do Estado, aquele menor ele tem um ciclo de vida. Ele também para ICA, ele também para Centro Orlando Pantera, depois ele também para a cadeia. Aquele é um esforço que o governo tem estado a fazer
não só o Ministério da Justiça, o Ministério da Família e Inclusão Social, não tem estado a trabalhar programas conjuntos para hoje, assim, não reduz o índice de vulnerabilidade de crianças na rua e de rua, porque senão não continua a ter obrigatório agora trabalhar na prevenção. Prevenção, que é fundamental trabalhar prevenção. Porque a primeira prevenção que eu tenho que fazer, na repressão. Primeiro que eu tenho que fazer é trabalhar famílias, é desestruturação de família. Lá onde é que tem família, o Estado tem que entrar, o Estado tem que fazer-se parte. E é por isso que também tem tido reforço ao nível de ICA, de centros de dia que ICA tem, de acolho que os menores. Mas só que ela que chega. É preciso não fazer muito mais. Aquela que não tem estado a defender para ter uma maior articulação entre várias estruturas governamentais, para que, primeiro, crianças que podem estar na rua. Ainda há dias, não estava no supermercado, foi há 2, 3 dias, no mini-mercado, então entre 2 crianças estava a pedir esmola lá de dentro. O que é permitido? Esse que devia deixar de entrar lá de dentro. Esse que deve estar na rua. Porque se está na rua daquela hora, que estava dentro de notinha, isso significa que pode continuar até às tantas na rua. O que é permitir? Por quê? É permitir porque no trabalho no ano passado, 2023, no aprova o regime jurídico de crianças e adolescentes em perigo. É uma proposta de lei que o Ministério da Justiça leva para o Parlamento, foi acolhido para o Parlamento, abraçado, porque ele é uma medida importante. A par de medidas que não tem de punição a nível daquele que é o próprio Código Penal, de moldura penal, de novas tipologias de crime que na 2021 introduzido no Código Penal, a par de planos de combate, por exemplo, abuso sexual, de proteção de menores, não nota mas sempre mas faltava alguma coisa. E que ela é o quê? Aquele envolvimento que tem que ter de estruturas judiciárias, porque o tribunal, processo só te chega a tribunal, sabe por quê? Para matar falha que as outras instituições. Se que as outras instituições que falha, que te chega a tribunal. Então, o que não tem que fazer é trabalhar a montante. E aquele trabalho a montante ele tem que ser um trabalho que verdadeiramente que protege menores. Protege menores de quê? De que está na rua. Porque o problema de menor na rua é que é só questão de violação, é questão de maus tratos, é questão de crianças fica vulnerável à criminalidade, e é questão de criança, vida de criança às vezes posta em causa por modo de abandono que a criança está. Família abandona, automaticamente ele fica na rua. Ou a família aproveita, tenta ter proveito dele, porque a hora que uma criança está a pedir esmola na rua, significa que uma família está a mandar. E a hora que a família manda ele pedir esmola, esta leva para quê? Esta leva como um rendimento para a família. O que pode ser? Por isso o que dentro do quadro, todo esse processo e todo esse trabalho mais difícil é mais difícil, mas é um trabalho que já é identificado. Aliás, nós há tempo, mas novembro, identificado todos esses males, no fundo são males sociais. Sim. O que é preciso? Tem que ser um trabalho conjunto. Exatamente. O que é preciso? Onde é que a gente tem que pegar agora para nunca ter problemas piores? Porque se não fazer uma radiografia rapidamente do país, sobretudo na cidade da Praia, por ser a maior urbe, notar que tem fragilidades nesse momento em relação à proteção das crianças, por mais que não te falar, mas não tem brechas. Tem uma coisa ali que tem que ressalvar, que é a questão de vários centros foi fechado em 2016, vários centros, aliás, vão fazer a primeira-ministra essa pergunta, estou tornando a fazer ministra ele, é uma espécie de um recuo, ou seja, é de fazer meia-culpa e dizer, bom, nome este realmente deste centro e voltar a como foi anunciado há dias, que em todos os municípios devem ter centro, como o ministro próprio dizia há bocadinho, quando falha a família, é a obrigação do Estado proteger as crianças. Exatamente. Bom, se verdadeiramente é preciso melhor articulação, é preciso que estruturas do Estado envolvem mais, é preciso entendimento entre vários subsetores, porque, por exemplo, a hora que o Tapapiano de Centro-Orlando Pantera, menores em conflito com a lei, ele é um problema só do Ministério da Justiça, ele é um problema só do Ministério da Família, ele é um problema também de outros ministérios e de sociedade, de família e de sociedade. Então, coisa que não nos está a defender, que é algo que não tem em construção. Me fica muito contente hoje ouvir, por exemplo, essa questão de criação de centros no todo conselho, mas só que ela tem um trabalho prévio que tem que ser feito. Primeiro é impedir que os meninos estão na rua. E para que os meninos estão na rua é preciso trabalhar a família. É preciso identificar qualquer problema que a família só deixa menores na casa.
Por que as menores, se mulher, por exemplo, está no mercado também é preciso que filhos estejam alguns em algum lugar. E quem que tem que dar filho de proteção? O Estado tem que dar proteção. Mas se o Estado que está da proteção, tem que ter também envolvimento de privados. Hoje, tem uma coisa fantástica hoje nos Estados Unidos. Modo que aquela problemática ali, que ele está trabalhando nos Estados Unidos. Tem um envolvimento grande de ONGs. Praticamente ONGs que tomam conta. Uhum. Então, tem ONGs especializados, por exemplo, crianças que está com maus tratos. Está toma que as crianças, está trabalhando, está aproximar de família, tem colônias, aproximação, porque boca pode da criança tudo se ela está longe de mãe ou de pai ou de familiares. Então, a melhor maneira que pode trabalhar é aproximá-lo. E a maneira que você aproximá-lo, às vezes, se você tem famílias que está a chamar, se pode que tem tempo, ou outras dificuldades, porque é que as coisas que têm só a ver com pobreza. Pobreza sempre teve. Mas pobreza sempre teve. E grinha assim, a hora que a gente fala nisso, pessoas como, tipo, realmente defende-se que tem muito a ver com a questão da vulnerabilidade ou da pobreza do país. Olha, outra hora, ele é um problema transversal. Outra hora que tinha teu jardim, que tinha teu creche, mas crianças se criava sozinho, na meio, ou com família, ou com o vizinho. O vizinho era praticamente... havia uma solidariedade entre vizinhos. Que se alguém está a sair, por exemplo, falando de tal, já tinha filho de bem ele terá todo tratamento se ele está na casa. A sociedade civil tinha um controle. Aquele que falava que uma solidariedade era maior. Hoje em dia, não. Impressão que tem, mas cada um quer saber de si vida. Cada um quer saber de si problema. E depois tem também, mãe com pai. Bom, não tem que ir para trabalho. Sim, não tem que trabalhar, não tem que sustentar filhos. Mas a mim também que pode abandonar filhos. Não tem que arranjar sempre uma forma de me deixar meninos protegidos. É por isso que as medidas que o Ministério da Família tem certo a tomar, por exemplo, creche gratuito, jardim de infância para meninos, principalmente para aqueles que mãe com pai têm dificuldade, ou para aqueles que pai com mãe estava a trabalhar, automaticamente o menino fica na casa com o menino com o filho mais grande, que também que pode dar atenção, que pode olhar. As tantas se cria num meio. Depois tem também uma questão que é um fenómeno que tem que é de quase de competição social. Porque uns têm, outro tem que ter. Mas olha, a minha é mais pobre, que ela que é um pouco mais, então minha pode estar ali. Ok, tudo bem, mas você trabalha, você dignifica a cabeça com o trabalho. Você pode ficar na casa, você pode passar fome na casa, ao invés de trabalho, para mandar menino para arrecadar recursos fora para trazer. Por isso que no quadro de direitos humanos, na novembro do ano passado, apresenta relatório de direitos humanos junto às Nações Unidas. Foi um debate enorme em relação a essa problemática ali na Cabo Verde, de tudo que as intervenções que teve, basicamente, ele é ligado a dois temas. É ligado a crianças, é ligado a VBG. Exato. Então, quer dizer que tem um sentimento a nível, uma percepção a nível internacional, mas essa é duas temáticas que não tem que trabalhar mais. Por isso que Camila está perguntando qual que é a solução. A solução é ter maior articulação. E tem, minha defende um bocadinho, um pouco reconfiguração de instituições que não tem hoje. ICA e SIEG. Então, chama reconfigurando esse. ICA tem que ter um centro de dia. E SIEG tem que ter um centro de acolhimento. Mas pode trabalhar com o ONG. O ONG tem um centro de acolhimento. Toda assistência médica, medicamentosa, assistência psicológica, tudo lá de dentro. Uma forma de proteger, por exemplo, crianças que na situação de vulnerabilidade. Aliás, no regime jurídico não aprova, de que as diferenças, que você falava, Carmelita, que pessoas estão falando, não tem ECA, não tem quadro no Código Penal em relação a... E agora? Agora é luta para não proteger a criança. É que só uma criança tem direito. Se não for, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito a amor de família, tem direito, mas não tem que criar um quadro para verdadeiramente ele concretizar. Por isso que não aprova o regime jurídico de criança e adolescentes em perigo, que ele assim, é o regime jurídico que está falando assim, tem criança que pode sofrer maus trato, criança que pode estar na rua, criança que pode estar na situação de vulnerabilidade. Se está na situação, se está na rua, está cabe a entidade, responsabilidade de alguém. É dica? Não, é que dica. Se está na rua, e que pode olhar na rua, tem alguém que olhar na rua. É de nós que deve denunciar
junto da autoridade ou tinha uma autoridade para trazer aquela criança de rua. Por isso que nós está a fazer agora, trabalha para que tem intervenção de polícia, por exemplo, a partir de um X hora, criança que pode estar na rua. Se ele está na rua, é obrigação de polícia tirá-lo de rua. Agora a polícia está falando, onde é que está pô-lo? Então tem que ter um lugar, um centro, para pôr lá, para botar uma família, é que? Para a família, porque também tem que responsabilizar a família, porque se nunca responsabiliza a família, ele está tornando-se na rua, tem que ter um mecanismo de responsabilizar, mas também tem que ter Estado, tem que ter meios e mecanismos para lá que se manfla carmita, lá onde é que a família está a falhar, para o Estado cobrir. Quer dizer que se tem centros que podem acolher aqueles menores ou adolescentes, que na situação de fragilidade de famílias, os menores lhe recebem tudo, esta estuda, esta vai à universidade, esta construi-se vida, ótimo, aquilo que não crê. Mas nem tudo porque eu consigo aquilo. Mas eu consigo aquilo. Tem que ter uma política integrada, tem que ter uma articulação entre várias entidades. Lá onde é que tem meninos no centro, a hora que sai de centro, tem que ter Ministério da Educação para receber esse, para dar esse ensino, para levar ter ensino secundário, depois botar entre universidades, também que é Ministério da Educação ligado, para pôr que os meninos na universidade, para criar uma perspectiva de vida diferente. E na hora que vou fazer assim, você está arranja a solução para aqueles menores, você traz de vida, que provavelmente esse pode ser mais um delinquente. E se fazer preventivamente, na tudo conselhos, ter uma articulação, na tudo conselhos, entre várias entidades, que estatais, mas também ONGs, porque tem que ONGs com vontade de ajudar, com querer ajudar. Então, o que é que o Estado deve fazer? O Estado deve dar às ONGs responsabilidade, especializar-se, que assim, dá sua especialização, em função de especialização, esta bata identifica mais esta na comunidade, esta trabalha com a comunidade, esta identifica que as famílias vulneráveis, esta deve trabalhos que essa família lhe deve dar. Então lembra sempre, Lourença da Crista fala sempre, ele fala assim, Joana, nós temos que investir nas assistentes sociais. Nós temos que ter assistentes sociais na bairros, porque aquele é um fator importante para identificar fragilidades. E a hora que identifica a fragilidade, você prevê. Porque nós, que ela não estou a repetir, a hora que tem falhas no todo o sistema, família, sociedade no geral, Estado, depois também tribunal. E tribunal é meio normalmente, tirando medidas socioeducativas, é repressivo. E nós não devemos trabalhar o quê? Prevenção. E uma coisa combater criminalidade, uma coisa combater tudo que esses fenómenos lá. É boa intervenção social que tem que ter na bairro. Que tem que ser bom pessoalmente, mas através de estruturas e de organismos que pode, em parceria, fazer chiga, porque às vezes a ausência está cria vazio. Então, se você tem pessoas na comunidade, que trabalham com a comunidade, automaticamente a situação está a ser resolvida. Nós temos ali um curto intervalo, não estou a voltar daqui a nada, Sra. Ministra, para o que está lá na casa que acabou de sair do lugar. Até já. Olá, já nota na segunda parte do nosso programa Menor Idade, só para relembrar, nota receber ali a Ministra da Justiça, Joana Rosa, de falar sobre as políticas para a proteção de todas as crianças, mas hoje nota encaminhar exatamente para que as crianças em conflito com a lei, ou que as crianças também na situação de perigo. Na fim da primeira parte, Sra. Ministra, ele bateu numa tecla super importante, que é a questão da responsabilização. Algo não está a falar de responsabilizar a família. Como responsabilizar a família se dentro do próprio quadro legal falta alguma coisa? Há esta necessidade? Acho que sim. Acho que é preciso... Quando não está a discutir aquele regime jurídico de crianças e adolescentes em perigo, foi uma das matérias que não discutiu liceu, que tinha a ver com a forma em que podia responsabilizar pais para esses comportamentos do ponto de vista de omissão, ação ou omissão, em relação a menores. Okay? Bom, no regime jurídico, no Rangel, a solução que encontrado foi botar no menor, por exemplo, que está na rua, pais que querem saber dele, o Estado tem que tomar conta dele, mas o regime jurídico te permite também que arranje uma família de acolhimento. Que pode ser um outro familiar, pode ser pessoas que têm alguma afinidade com a criança e tem pessoas também que, na situação, de que pessoas podem se interessar até na adoção. Então, ele está no regime jurídico.
É verdade que para chegar a um ponto maior é responsabilidade de falar pai que te abandona a filha, mas o abandono já também, maus tratos, por exemplo, é crime, mas pode fazer responsabilidade, por exemplo, de um menino sair na rua, ele quebra uma coisa, ou ele estraga uma coisa, pais devem pagar. Aquela lei já te permite que lá, ou por exige responsabilidade de mãe com o pai para pagar aquela questão. Agora, para crime que o menino está a cometer, de mãe com o pai, que pode passar criminalidade com o filho está a fazer para condenar a mãe com o pai. Que ela nunca te defende que ela. Mas o que não tem que estar, o que não está a defender, é mais pais ali devem ter um mecanismo de, por exemplo, obrigar-se a ter maior responsabilidade. Não pode obrigar-se a ter maior responsabilidade. Porque, é hora que, por exemplo, tem meninos cada vez escola, tem um índice de absentismo ou então de abandono escolar. Você pai com mãe, ao invés de levar meninos para a escola, de se comunicar à autoridade, esse que está falando nada, automaticamente você deve corresponsabilizar-se. Você tem que ter um mecanismo para responsabilizar-se. Se tem que ser, de que forma, tem que ter algum mecanismo para que as mães, esse pai ali, ser responsabilidade, porque a hora que o que manda filhos para a escola, você hipoteca esse futuro. Mas é preciso ele entender, mas aquela omissão de ser, ou aquela conduta de ser, é uma conduta que hoje ele pode estar tchalando, o menino está na casa junto comigo, mas ele está a comprometer o futuro desse menino. E você tem que ter um mecanismo de o responsabilizar. Para o responsabilizar, para ele pensar, bem, não, tem que menino tem que estar na escola. Tem sociedades, por exemplo, que aqui no mês tem. Tem sociedades que meninos que estavam para a escola, que a escola te chama logo para casa. Procura logo saber por que meninos que estão para a escola. E que tem penalidades do ponto de vista de subvenção, por exemplo, que está recebe do Estado. Portanto, é que é um mecanismo indireto de penalizar a família. É que família, por exemplo, uma família que está a receber rendimento social de inclusão. Deve ter um mecanismo, se é que está manda meninos para a escola, ou que está cumprir esses deveres, de penalizar. Penalizar para poder sentir, porque se você criar, ele torna normal. Se você deixa se mastar, tudo é normal. Então, que tem responsabilização, que tem consequência, automaticamente fica menino que está para a escola, ministério que está da conta, ou escola que está da conta. Às vezes o menino está desaparece, nunca mais acaba a escola, ninguém quer saber mais que a escola. Por isso que é preciso ter uma política integrada. Primeiro, obrigatório. Hoje em dia, menino escola ninguém quer pagar para a escola. Outra hora está a pagar a propina. Hoje que está a pagar a propina. Portanto, por que o menino quer da escola? É problema de transporte. Hoje em dia tem mecanismos de transporte, tem. Tem meninos que estão a sair de distância enorme, estão a quilómetros a pé, está para a escola. E tem meninos junto de escola, que está para a escola. É que falta entender. É Estado, é que é só Estado, é família e a sociedade. Mas tem que ter esse tipo de, Simão falou um bocadinho, tem que ter um mecanismo de que te dá o alerta. Menino acaba a escola. Onde é que ele está? Tem que ter alguém para bater na porta de casa para saber onde é que aquele menino está. Por que é que ele acaba a escola? E tem que fixar, ele tem que ir para a escola, porque se o lugar é na escola, é que é na casa. É que ele não tem dificuldade, mas também não tem também outra dificuldade. A pessoa está falando, não mora na Chara Grande, não mora num outro bairro qualquer. Às vezes tem dificuldade no localizar, não é? Como tem problema de toponímia, é que você sabe onde é que aquele menino está. Tem problema de mobilidade, porque o menino hoje está a morar numa casa, amanhã ele muda de casa de rendas, vai para outra casa. Tem as dificuldades ali. O que sugere a própria Ministério da Educação, e o Ministro da Educação está trabalha um programa para que fazer uma revisão daquilo que é próprio nossa matéria disciplinar que tem na escola. Às vezes o menino está para a escola, ele está para pichou na escola, o professor já por fora. Okay? Ou então ele fazer qualquer disciplina dentro da escola, o professor já por falta disciplinar. Esse menino ali, ele está para casa, ele está a correr risco de que volta mais para a escola. Então, qualquer mecanismo que você tem um mecanismo de catrar de escola. Você penalizar, mas ele fica lá na escola. Só que ele fica na mesma turma onde que os outros. Você tem que ter uma turma especial para trabalhar. Porque por detrás daquele comportamento tem um monte de outras coisas. Psicólogos te explica. Que assim, um monte de outros problemas que podem surgir com aqueles meninos ali. Portanto, se culpa é de tudo, é de sociedade, é de tudo, mas de fazer show. Mas ainda falta show para fazer, porque se não fazer aquilo, não está a combater também a criminalidade.
hoje, o índice de criminalidade que às vezes tem, mesmo de condutas ilícitas, de que os meninos ali em conflito com a lei, que meninos que estão cometendo ilícitos fora, é porque está na situação de vulnerabilidade. E é porque essa taxa ambiente te permitisse a fazer aquela. Portanto, é preciso fazer trabalho, é preciso tem estar a defender, mas tem que ter uma articulação maior entre toda a instituição, cada um está a fazer parte. É que nunca querer fazer. Bom, o Ministério da Justiça, sim, o Ministério da Justiça está a definir política criminal. Mas tem que ter outros para trabalhar prevenção, porque você porque o Ministério da Justiça já está naquele outro lado. Mas também está a fazer prevenção. Mas também está a fazer prevenção. Não, nós também não está a fazer prevenção. É por isso que nós, na orgânica do Ministério, não cria comissão. Não cria uma comissão de combate à violência, que é a comissão ligada à VBG, à violação sexual. Tem uma outra comissão que é do combate ao crime organizado, que é tudo que é comissões interministeriais, que trabalha com vários ministérios para prevenção. Por esta necessidade. Exatamente, para trabalhar a prevenção. É por isso que nós estamos falando em matéria de violação sexual, por exemplo. A par de tudo o trabalho que já fazer, de plano nacional que foi aprovado, de responsabilização de cada entidade governamental em relação a esse papel na implementação de plano, de criminalização de condutas que outra hora era criminalizado. Tem um monte de outros o que não tem a defender, mas pode perfeitamente ao nível de fazer mais. E que ele fazer mais é o quê? É definir quem é quem. Por exemplo, onde é que entra a atuação de ICA? Onde é que entra a atuação de polícia? Onde é que entra a atuação de associações ou de que não está no regime jurídico de entidades não judiciárias? A hora que cada um cumpre esse papel, que é que não está num trabalho, está a fazer aquele trabalho lá, o próprio Ministério Público também tem a fazer um excelente trabalho, que dissimila aquilo que é regime jurídico de criança e adolescentes em perigo, para que cada entidade saiba qual que é esse papel. Então, a partir de lá, coisa que aquela comissão de combate à violência tem a fazer, ele começa a trabalhar com o ICEG, o ICA, que as ONGs ligadas à criança. E os ministérios também. Sim, que é para o quê? É para sentar na mesa para definir. Por exemplo, botando uma criança na situação de vulnerabilidade, uma criança que está a sofrer maus tratos, tem que ter uma atuação. Como é que deve ser a atuação? Quem que deve agir primeiro? Que tipo de acompanhamento as crianças ali podem receber? E nas lógicas ali dentro do programa do governo, o programa do governo fala sempre na necessidade de ter uma justiça amiga de criança. Por isso que também nos desenvolve aquele programa, aquele projeto, aquele grande projeto de salas de escuta. Ele surge como? Ele surge na base daquilo que nós não hoje, que é prática nos Estados Unidos, de maneira modo que está a trabalhar a questão, por exemplo, de violação ou de maus tratos contra a criança. Que a criança é acolhida num lugar, naquele mesmo lugar, ele está a receber todo tipo de assistência. Ele está a receber um psicólogo que está a receber, ele tem lá assistência judiciária para ele, tem lá a polícia para registrar crime, tem lá médicos para fazer avaliação do ponto de vista de exame médico legal, tem toda a estrutura lá montado. A hora que se a criança está lá, ele tem total proteção. E mais uma outra coisa que é também importante, que é a questão de audição. A sala é uma sala preparada. Não tem nesse momento na praia, na São Vicente, na sala e na Boa Vista, salas de escuta e de audição, onde a criança está a ser ouvido, aquela audição que a criança está a ser ouvida para o psicólogo, ele é gravado, tem lá todo o acompanhamento e depois tem lá também um sistema que é de reconhecimento do agressor. Por exemplo, se a criança foi violada, o agressor está levado, o putativo agressor está levado para o reconhecimento da criança. É um espaço que total segurança, a criança, ele evita a criança, exatamente aquela exposição que a criança foi obrigada a passar durante vários desde 2016 no Tensar, ao nível do Parlamento, trabalhava a lei contra a violação sexual. Então, foi lá que nos tiraram um monte de disposição que não tinha naquele diploma, naquele projeto, que bem para o Código Penal, que tem a ver com violação.
sexual contra menores, não só agressão, exibicionismo, abuso, exploração, lenocínio, tudo de criança, tudo lá. Então, coisa que foi sempre a intenção era aquela. Identifica que os maiores problemas que tem hora que uma criança está na situação, por exemplo, que é violado. Então, não identifica, mas primeiro que esse problema a criança deve ficar bem polícia, bem polícia, bem polícia, bem polícia. Às vezes vai a Polícia Nacional, Polícia Judiciária. Mais de 5, 6 vezes a repetir a mesma coisa. Depois tem que ser ouvido não sei quantas vezes, depois é também para o Ministério Público, é ser ouvido um monte de vezes. Então, o regime jurídico te permite a audição de criança uma única vez. Uma única vez. E com gravação. Quer dizer que o tribunal pode ter repetir, mas se houver necessidade para clarificação. Então, eu indico essa maneira também de proteger a criança. Porque pode estar também num momento de vulnerabilidade. Não, pode estar ele está num momento de vulnerabilidade, ele está a fazer uma descrição, mas no outro momento ele pode fazer também uma descrição mais detalhada. Sim, exatamente. E psicólogos sabem trabalhar. Por isso que o primeiro atendimento é feito por um psicólogo. O psicólogo tem que analisar pelo BIL. Então, coisa que nos defende, e no projeto que nos concebe, que foi um projeto de Mico Lourenço, através da CRIDS, não? Que foi financiado. Então, aquele projeto ele é um projeto precisamente que está de acordo aquilo que é essa temática ali, de proteger a criança para cobrir o best, para boca expor. Porque, às vezes, ele é vítima que se canta best. Para uma hora que uma criança é violado, depois você nasce em comunidade, tudo alguém de ouvir, tudo alguém vai bater na porta, aquela coisa que não tem na cabeça, gente, aquela coisa que cria na criança um trauma. Porque não gosta de falar, gente, então, na mãe não está utilizando o Então, é coisas que não crê, mesmo com o regime jurídico, quando não trabalha o regime jurídico, nessa lógica ali, de proteger o menor. Na situação de vulnerabilidade, na situação de violação, tem sempre um menor protegido, audição protegida, e depois, ao nível de tribunal, também tem juízes especializados nas grandes comarcas, que é para julga, por exemplo, na praia, eu tenho um juízo praticamente só para VBG e violação. Só faz isto. O doutor António é só exatamente. para VBG e crimes sexuais contra menores. Ao nível do Ministério Público, o Ministério Público também trabalha numa estrutura só para cuidar de violação e de VBG, que é as duas problemáticas que não tem, que é mais preocupante que não tem, pese embora alguma redução de índice do ponto de vista de processos judiciais. Mas que ela está falando, mas tem redução, pode falar de curva, redução de casos, porque pode ter casos que pode provavelmente ser denunciado. Então, coisa que é bom é trabalhar a sensibilização, de que não está chamando fundamental papel de televisão, de órgãos de comunicação social pública e não só. Trabalha essa temática ali, leva que a sociedade entenda, passa informação. De nosso lado, falta é trabalhar, eu não tenho fluxo, não trabalho fluxo, por exemplo, de atendimento da criança com a CRIDS, que é um parceiro que não tem tido. E quando a gente está a falar desse fluxo de atendimento, ele está para ser simples, mas é algo complexo. É aquilo que não tem que simplificar. E simplificação de fluxo é porque havendo denúncia, qualquer um pode dirigir para o Ministério Público, dirige para a polícia, a partir de que ela basta tomar notícia. Esta consciência da sociedade. Por isso que não tem aquilo que preciso trabalhar, porque se nunca trabalha a sociedade fica quase que conivente. Já que a senhora ministra também tem de falar ali nessa questão de VBG, às vezes não te falar eu vou dizer toda hora, não te falar na VBG, não estou só lá de cima, não estou só adultos. Que tem violência no namoro, tem crianças que estão a sofrer consequências da VBG na casa, da VBG. Sim. E a hora que não está a falar nisso, vou ter uma mediatização. Quando não está a dizer mediatização, e nunca estou a falar dos órgãos, não está a dizer dos órgãos de comunicação, não tem regra, não tem ética, não tem deontologia, não tem tudo, mas não tem um peso enorme das redes sociais. Isto é de ser implacáveis. E depois, para além de que as redes sociais estão meio também para a criminalidade. E depois pergunta-se, na prática, a sociedade que tem feito muita coisa. Não. É aquilo que está falando. Nas redes sociais, um sensacionalismo. É sensacionalismo que tem, do imediato. Que pessoas estão a busca para olhar coisas mareadas que está a acontecer. Mas ao invés de fazer uma denúncia, a gente tem que continuar a bater naquela mesma tecla. Sim, mas ele também, que essa questão que não deve trabalhar também, é facilita a denúncia.
Por isso que denúncia pode ser presencial e pode ser anónima. Pessoas podem denunciar, porque que crimes públicos, basta denúncia, o Ministério Público tem obrigação na age, na reage. Então, tem às vezes é uma barreira de própria sociedade. Na que denúncia, não é problema de família. Não que a denúncia para que expõe, mas outro mecanismo hoje de fazer denúncia sem o nome está lá. Portanto, pode fazer denúncia anónima. Você tem um caso de violação, fazer denúncia. Você tem um caso de maltrato de uma criança que se está pôr na rua, estava a fazer prostituição, ou outros tipos de coisas que verdadeiramente está acontecendo na nossa sociedade. Por que não denúncia? Você sair de noite, está com uma criança na rua, nas zonas que têm de maior movimentação. Se aqui é normal, ele é que é normal. Não tem que denúncia, não tem que dirigir para autoridades. Onde é que nunca pode fazer? Não tem que chamar a autoridade, para a autoridade reagir. Mas também a autoridade também tem que agir. Para se vou chamar a autoridade que agir, automaticamente eu vou não. Se não está chamar, que tem resultados, para cozer. Então é por isso que não tem que trabalhar sensibilização. Sensibiliza, mas define o papel de cada um. Ou que define o papel de cada um. A hora que o Froja, menino que pode estar na rua a partir de X horas. Se ele está na rua, alguém é obrigado a chamar a polícia para me apanhar. Se você cria um centro onde você pode pôr, ele está bem, depois familiares, está chamando familiares. Familiares está bem lá. Se você cria um sistema de corresponsabilização e de responsabilização, mesmo que for para vias indiretas, sensibilização de sociedade fica passado logo. É preciso passar aquele, porque você perda de valores, ele é evidente. De cima que tudo alguém não sabe, chama tudo é normal. Tem necessidade agora, senhora Ministra, de ter esta informação jurídica de forma mais diluída para chegar lá na sociedade, onde é que ele deve chegar. Sim. Tem Ministério da Justiça realmente, não só em relação à proteção dos menores, da proteção da própria família. Será um momento também de abranger, de levar mais para os órgãos de comunicação, para a rádio, para as televisões. Sim, Carmelita, não tem de forma diluído. Não tem de estar assim, para as pessoas poderem perceber o que é esse informação papel. Jurídica indo que os eixos que nos define, quando não está discute programa de justiça, para a justiça, informação jurídica como literacia jurídica é importante. É importante que pessoas entendam com as leis, sabem esses direitos, sabem também esses deveres. É que e o que eu tenho estado a fazer, Carmelita, que é função também de próprias comissões que nós não criamos, que a própria Direção-Geral de Política e Justiça tem estado a trabalhar, que é protocolos de cooperação com várias entidades, com câmaras municipais, com ONGs, que é para não fazer informação jurídica. E o que é informação jurídica? Ele leva à comunidade informação sobre o quadro legal. Por exemplo, não tem a temática violação sexual. Ele fala com pessoas na comunidade, o que é violação, qual é a consequência que tem. Porque se você leva, cada vez mais que você leva mais informação jurídica e você mostra a pessoas as consequências que tem nesse ato, automaticamente você pode reduzir o número de criminalidade. Carmelita, é preocupante. Há dias em Bento de Santo Antão, não tinha estado no fogo. Hoje a população prisional, a maior parte de pessoas que estão naqueles 12 estabelecimentos prisionais lá é por causa de violação e VBG. E ele é uma preocupação. Isso quer dizer que tem política pública, para principalmente se referir àquelas 12 ilhas ali, não só, mas lá tem maior incidência porque na cadeia de praia tem militar reclusos, está diluir mais show, porque tem também índice de criminalidade, a pequena criminalidade é muito mais show. É que dentro da população prisional. Mas já que pega Santo Antão, pega fogo, botou hoje, mas tem falhas, mas tem trabalho que tem que fazer. Intensificação de informação jurídica, não se está intensificando cada vez mais, para além de acordos que não tem com a própria DECO e tantas outras instituições, não crê que tem programas na rádio e na televisão. Teve uma altura que fazer programas com a Rádio Morabeza, não tem perspectiva também de outros protocolos também com outras entidades, com mesmo comunicação social, para divulgar, para a pessoa saber consequências que tem. Primeiro, mas que a menor merece proteção. Mas melhor, quem que tem que proteger o menor é quem? Mãe, pai, professor na escola, é que tudo vizinhos, porque também toda a sociedade, também um dado, violação de criança, tanto exploração, violação, tudo que as tipologias que tem, normalmente ele está acontecer com estranhos. Estranhos é menos. Os dados apontam que normalmente está acontecendo entre família, vizinhos, família, escola.
Exato. Então, por isso que é preciso trabalhar, por isso que é fundamental que o Ministério da Educação também ser parte integrante de toda política, esta ser, com várias medidas que o Ministério da Educação também tem, né? Não tem estar a fazer um trabalho de articula, tem uma articulação, por exemplo, a nível de conselhos, onde não tem técnicos sociais, por exemplo, o Ministério da Justiça gosta de ter técnicos sociais em todo conselho. Onde é que não tem tribunal, nos tem a obrigação de pôr técnicos sociais para trabalhar com o tribunal, porque para o tribunal aplica a pena. O tribunal tem que ouvir técnicos sociais. Certo. E se nunca tiver técnicos sociais, esse cara pode fazer a radiografia daquilo que é a situação. E danas para ICA e SIEG. Porque tem que ter um trabalho conjunto feito na conselhos, principalmente esses pequenos conselhos, articulado, para ter informação melhor, para relatórios pré-sentenciais verdadeiramente ser relatórios que te refletem aquilo que é a situação, para tribunais que falham. Para o Mocibo que faz um bom relatório, decisão judicial também está a falhar. Exatamente. Senhora Ministra, de resta-nos agradecer a participação. Se não ficasse ali, não tinha uma longa conversa. Aliás, ele tem uns pontos a ficar pendente numa próxima oportunidade, no Tasmiuçal, ainda lá mais para fundo. Agradecer mais uma vez esta disponibilidade. Nós que te agradece também, te agradece não continua essa conversa ali, é só uma preocupação do governo, trabalha e protege menores. Portanto, tudo medida de política que está em curso é para proteger menores e não continua a fazer cada vez melhor para não ter uma sociedade cada vez mais sã e com menos violência e abuso contra menores. Muito obrigada. Para boa que está lá na casa, vou saber que é sempre um prazer estar ali para não tentar levar essa informação, sobretudo para a proteção dos direitos dos menores na Cabo Verde. Cadê?